Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o tema do dia 11/1, a Luísa começa a se abrir, abrir a alma para os confessores. Aí Jesus fala: amada minha, enquanto você tiver seu olhar agora à direita, agora à esquerda, continuando, acho que era ter cortado aqui, mas não cortei. E a deixe que se pouse agora em uma coisa e em outra, e não a mantenha fixa em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor, que tanto bem tinha feito a minha alma. Foi assim que mudei de confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que quase como que deveriam levar um dano à nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória.
que se serve desses mesmos caminhos que a nós humanamente parecem contrários e que parece que vão causar algum dano à nossa alma, mas ao contrário, né, acontece para o nosso bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a ninguém. Por quanto me dissessem, não o conseguia, né, abrir o que estava acontecendo entre ela e Jesus ao confessor. Mas bem mais impotente me via para dizer as coisas de meu interior. Era tanta vergonha que sentia ao só pensar em dizer essas coisas, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tão pouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor. Mas me senti impossibilitado de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. Então, ela tinha vontade de abrir a alma para poder saber o que o confessor ia falar de tudo aquilo que ela estava vivendo. Ela tinha uma curiosidade de saber. A gente também tem essa curiosidade. Nossa, eu sempre tive essa curiosidade de ir até um padre e ter um diretor espiritual assim, bem caprichado, um confessor que me dissesse alguma coisa, sabe, assim, que se interessasse por tudo que eu vivo com Jesus. Mas olha, Jesus não me permitiu encontrar essa pessoa, sabe? Não me permitiu. Eu sempre desejei muito, né? Fiz de tudo para conseguir, mas não deu. Era Jesus mesmo que também, né, não permitia que acontecesse. Não era uma permissão dele, né? Para mim, pelo menos até hoje, não. Então, encontrando-me com o novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir o meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, e quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente e às vezes chegava a me dizer que se não fizesse, ele não viria mais. Então é uma ameaça de Jesus para ela, que se ela não falasse com o confessor e dissesse tudo que, né, nesse momento era necessário dizer, né, ele estava abrindo a alma dela para isso, ele estava pedindo e obrigando ela, me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia, o que Jesus dizia a ela. E quando eu não fazia, o Senhor me repreendia severamente, às vezes chegava até me dizer, ameaçar que se eu não fizesse, ele não viria mais, né? Não viria mais contar para ela as coisas, não ia falar mais nada com ela. Isto é, para mim, a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais do que fios de palha. Então, ficar sem Jesus não dá, né? Ela fala, não dá. Por isso, tanto era o temor de que ele não voltasse mais, que fazia quanto mais podia manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Então, isso para ela era o joguete de Jesus mais perfeito, né? Se ele ameaçasse que não ia vir mais, ela dava tudo, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, né? Tudo que podia dar. Por parte do confessor também me via empurrada a lhe dizer de onde provinha tal estado meu, o que me acontecia quando estava naquele adormecimento, né, do corpo petrificada, e qual era a causa. Agora me ordenava manifestar. Então o padre agora estava super curioso também, viu que era uma coisa importante que ela manifestasse, né? Agora me obrigava com o preceito de obediência e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma. Então ela tinha um medo, né? E aí ela agora me obrigava com o preceito da obediência a dizer, e logo me punha diante o medo de que pudesse viver uma ilusão ou no engano, vivendo para mim mesma. É uma coisa que os confessores, né, podem falar para a pessoa que ela que está vivendo para si mesma, que ela que está inventando tudo isso, que é tudo ilusão dela, não é Jesus coisa nenhuma, que é engano. Então, se ela dissesse para o padre, né, e essa é uma coisa real, né, que realmente tem a ver, que é lado espiritual. Se ela ficar só entre ela e Jesus, ela poderia se enganar. Então, ele está dizendo, né? Assim, Jesus Cristo me empurrava por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim, pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior, isto eu não fazia ao confessor anterior. Não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de adormência.
pelo que eu mesmo não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignada, uniformizada ao querer de Deus e que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado. Então, o outro confessor anterior, ele não se interessava em saber esses pormenores, né, de coisas interiores dela. Ele só via que ela estava naquele estado de sofrimentos e pedia para ela ficar resignada e aceitar que, né, que era uma coisa que era uma cruz, era um sofrimento, um sacrifício, coisas assim. Tanto que, se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Então, se Jesus quisesse que fosse pedir para ele a obediência para sofrer. Então, ele estava, tipo, testando Jesus ali, né? Então, eu parei por aqui, porque é só para poder comentar sobre isso, sobre o fato dela começar a sentir a segurança, né? De falar com o confessor e abrir-se, e o trabalho de Jesus, né? Que de um lado ele estava obrigando ela a falar, que era importante que tudo que ele dissesse a ela fosse passado para o padre, que era esse o interesse de Jesus, né? Os escritos do livro do céu, né? Era esse o interesse primeiro de Jesus. Então, as outras coisas a respeito da Luísa eram pormenores, não era a coisa mais importante para Jesus. E aí Jesus estava ali trabalhando incansavelmente para poder desenvolver isso nesse momento que já estava agora na hora de começar o processo. Então a gente vai percebendo, né, que é uma continuidade de um trabalho que Jesus vai fazendo. E o mais legal desse momento é ele falar que ele não vai vir mais e ela falar que faria qualquer coisa, porque o medo de perdê-lo era a coisa mais séria para ela. Isso é muito legal. É justamente a mesma coisa que nós também ficamos, né? O medo de perder a divina vontade é muito forte, né? Depois que a gente já passou pelo processo de purificação, principalmente, né? Que a gente já entendeu muita coisa, que a gente já, no meu caso, já entendi muita coisa, já vivenciei muita coisa com Jesus. Então dá muito medo de você falhar com a divina vontade. Nossa, vocês não têm ideia das coisas mirabolantes que me acontecem, né? Que eu tenho que me rebolar nos 30 mesmo aqui em casa, né? Com meu marido. Uma das coisas que eu agradeço muito ao meu marido existir na minha vida, né? É pelo equilíbrio do humano entre o divino, sabe? Tem uma situação assim que acontece aqui comigo. O divino me pede certas coisas e meu marido me pede outras, no humano. E aí eu preciso equilibrar as duas coisas, sabe? Tenho que obedecer o humano e tenho que obedecer o divino ao mesmo tempo. E dá certo, né? Dá certo no final. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe, ela tá aqui em casa, aí ela tá gastando, tem gastos com ela, tem coisas que ficam pesadas, mais pesado que eu compro coisas especiais que ela gosta. E as coisas vão encarecendo. E ela mesma oferece o dinheiro dela para poder pagar as despesas. E aí eu não tenho problema, sabe, de chegar na minha mãe, me dá R$ 200 aí. Eu não tenho, mas meu marido não gosta. Então, e aí eu acho bonito isso, né? Ele fala, não, não vai pedir, não quero, e não sei o quê. Mas aí a minha mãe insiste, aí tem hora que ele aceita, porque ele vê que realmente precisa. Aí ficou mais caro algumas coisas, tá? Então aí, tudo bem. Mas assim, eu não faço sem ele saber. Entenderam? Então, assim, eu não tenho problema de pedir para minha mãe, porque eu sou resignada, tanto faz, tanto fez. Entendeu? Eu sei que a minha mãe do ano, eu não fico pensando assim, eu tô aproveitando da minha mãe, não sei o que. Não, eu sou uma pessoa justa. Se é real, é real. Se ela quer dar, ela quer dar, entendeu? Eu não fico assim com malícia e nem querendo. Eu sei que eu não tô querendo pegar pra mim, né? Simplesmente, nada disso. Mas é assim, eu não tenho problema, né, de aceitar o dinheiro dela, mas meu marido tem. Então, ele equilibra essa parte. Então, ele equilibra essa parte e fala que eu não posso pegar R$ 1 dela se ele não souber. Porque ele vai anotar tudo, se precisar, ele acerta com ela depois. Então, assim, tudo tem que ser muito bem dosado, muito bem com ele, tem que ser tudo bem conversado. Por exemplo, minha mãe ofereceu um dinheiro para ele pagar o conserto do carro, ficou R$ 1.500.
E minha mãe ofereceu um dinheiro para dar mesmo para ele arrumar o carro, que ela viu que o carro estava insuportável de ruim, ele estava sofrendo muito, precisou realmente, até não, estragou de vez o câmbio, teve que refazer o câmbio do carro. Então, assim, e ela falou assim, Aline, vocês estão me ajudando tanto, vocês estão me aceitando aqui, e eu tenho dinheiro guardado que eu não uso, então eu vou dar para vocês. Aí meu marido não aceitou que ela desse, emprestou somente, emprestou. E tudo tem que ser no controle dele, tem que ser do jeito dele. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por causa dele ser esse equilíbrio, para que eu, que sou meio, né, já desapegada de tudo, não tô nem preocupada com nada, né? Ele já fica preocupado de essa coisa, será eu não quero abusar da sua mãe, eu não quero passar um pensamento para as pessoas erradas, eu já não ligo para ninguém, eu já não ligo o que os outros vão pensar. Entendeu? Então, aí ele já, entendeu? Então, assim, eu tenho um divino em mim, uma vida espiritual desapegada totalmente de pensar no que os outros vão pensar, eu sou totalmente desconectada disso. Mas o meu marido me lembra a terra, ele me conecta à terra, e aí é importante, tanto que eu vi lá a realidade, né, do evangelho como foi revelado, o evangelho, como me foi revelado, mostrou lá a diferença entre João e Pedro. João também era como eu ali, totalmente, vou ficar com a Nossa Senhora, não tem perigo não, que não sei o que lá, vai dar tudo certo, Jesus protege a gente, não tem problema. Mas Pedro não, eu não posso, eu tenho que ir embora daqui. Aí vou, né, vou espalhar a igreja enquanto é tempo, não podem ficar sem ministros, né? Jesus falou que temos que esperar um pouco para, né, não podemos nos deixar ser pegos, porque a gente tem que fazer. Olha pra você ver. E todo mundo morreu e João ficou. Que interessante, né? Vocês veem que todo mundo morreu com toda a prudência que teve que fazer. Morreram e o João ficou e morreu depois de muito tempo, né? Acho que morreu de velhice, né? O único que. Então, pra vocês verem. Se você vê na volta lá o quanto que o Pedro era humano, todo preocupado com mil prudências. Ah, mas Jesus falou que a gente tem que não sei o que lá, que não sei o que lá. Quase que Pedro não é martirizado. A história de Pedro, ele teve que receber um chamado de Jesus, que apareceu para ele, uma aparição de Jesus, falando para ele assim, ele perguntou para Jesus, para onde você está indo? Eu estou indo morrer com os meus. E daí ele entendeu que ele tinha que não fugir da morte, mas ir para em direção à morte. Teve que Pedro só morreu, só foi martirizado porque Jesus mandou. Porque Jesus deu uma pista para ele e ele entendeu. Senão ele estava fugindo novamente de Roma para não ser martirizado. Então, fugindo da morte, olha que é ridículo, né? De tanto que ele, né, ficava cheio de graça do humano, né? E o João não tinha medo de nada. Eu vou ficar com a Nossa Senhora aqui em Jerusalém, não tem problema, vai dar tudo certo, não sei o que lá. E aí depois que ele foi exilado, aí levaram ele para a ilha de Pátimo, mesmo assim ele não morreu. E lá na ilha ele escreveu um monte de coisa, escreveu Apocalipse, né, e blá blá blá. Então assim, pra vocês verem, ele ainda escreveu o evangelho dele, escreveu um monte de cartas dele, ainda escreveu o Apocalipse. Olha que coisa, como que ele deu mais fruto do que até os outros, né? Vocês verem como que pode, né? Interessante. E assim, você vê que o humano e o divino, né? O humano e o espiritual. Mas precisava ter aquele equilíbrio. Aí Jesus mostrou para mim, Aline, mas precisava que Pedro fosse assim humano. Precisava, mas mesmo assim ele aceitou morrer. Você viu que ele aceitou. Se eu apertasse o calo dele, ele ia se entregava à morte tranquilamente. Foi isso que eu fiz. Eu apareci na estrada na hora que ele estava indo embora e ele voltou para Roma para poder morrer. E ele obedeceu direitinho e bem feitinho, bem caprichado, né? E não aceitou ainda morrer crucificado do jeito igual a mim, exigiu que fosse de cabeça para baixo, para poder, né, ser humilde em direção para não ser como, que não aceitou que fosse igual a mim. Então, assim, é humano, 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 muito preocupado com a virtude mesmo, santidade das virtudes na veia, prudência, um monte de virtude e tal. E o João não, ele era desapegado dessas coisas, era amor, 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 mas só que ele não viveu na divina vontade, porque precisa ter o conhecimento do livro do céu para poder ter o dom de viver na vontade divina, é essencial. Então, aí, aqui em casa eu tenho essa coisa de equilíbrio do meu marido, sabe? Graças a Deus, é para a glória de Deus, né? Para a maior glória de Deus, para mim andar sempre nessa linha conectada, ele me conectando a uma realidade, para mim não sair do equilíbrio, ele cuidar, né, de mim, né? Cuidar desse equilíbrio para que eu não fique tão desapegada de tudo. Mas ao mesmo tempo eu fico desapegada e sei que Jesus abençoa, porque abençoou João, que durou tanto tempo. Então, mas é bom ter o equilíbrio. Do mesmo jeito que João, né, obedeceu Pedro, eu também obedeço o meu marido. É assim que Deus quis e amém, fit, né?
Glória a Deus. E hoje nós vemos que o Papa Francisco é bem humano, bem humano, bem humano, é bem Pedro mesmo. Então nós caminhamos como, né, como Joãos deste tempo e deixa o Papa Francisco lá sendo o Pedro que ele precisa ser, né? Na hora H, Jesus consegue também puxar ele para fazer as coisas que ele quer. Na hora H, Jesus consegue, né, moldar o seu Pedro novamente, né, como sempre ele fez. Amém? Eu creio plenamente. E a Luísa também está vivendo isso, essa realidade, né? Os padres vão puxar ela um pouquinho para a terra, né? Vão trazer ela para uma realidade de ela ficar na terra, ainda conectada com a verdade da terra, com a realidade da terra e tal. Os padres são essa conexão que ela tem, igual eu tenho essa conexão. E aí, para poder não ficar só no céu, né? Aí tem que voltar para a terra, né? Então é um equilíbrio que precisa acontecer, que é né, para a glória de Deus, mas que não quer dizer que você tá terreno, mundano, não quer dizer isso, mas você tem uma conexão que te leva a lembrar que as pessoas da Terra precisam ter a sua atenção, precisam ter a sua colaboração, né? E assim você faz por obediência, como eu faço com meu marido, ela também fazia pelos sacerdotes. E assim dava tudo certo no final. E ela ficava divina, divina, divina no espiritual com Jesus, sempre, né, nesse medo de perdê-lo, né? E eu também tenho medo de perder Jesus muito grande, por isso que eu tava falando disso. E aí, esse medo de perder Jesus muito grande, eu faço tudo que meu marido me ordena, entre aspas, me dá obediência para poder não perder Jesus. Porque se eu falhar com meu marido, corre o risco da divina vontade também eu falhar com ela. Então precisa estar em um equilíbrio mesmo, amém? Então é isso, por enquanto é isso. Amanhã Deus tocar no meu coração de eu falar mais alguma coisa, né? Porque eu vou ter internet de dados lá no passeio. Se der, eu falo, amém? Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos aos estudos, né, do dia. Luísa começa a abrir a sua alma aos confessores. Amada minha, enquanto você tiver seu olhar, agora à direita, agora à esquerda, e a deixe que se pose agora em uma coisa, agora em outra, e não a mantenha fixa em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Então tem um influxo da graça, né, na nossa vida, né, que é as coisas que a divina vontade vai conduzindo, que Deus quer de nós. E para viver esse influxo, né, da graça, que é justamente assim, estar com a mente vazia, não pensar em nada, nem de si mesmo, prestar atenção assim em coisas humanas, ficar parado em sentimento, essas coisas. Tem uma ordem, né, do dia a dia, assim, né, do que Deus quer para você correspondê-lo, né, do que Ele quer fazer em você, né, viver em você. E então os acontecimentos estão à sua disposição, né? E esses acontecimentos são todos a divina vontade que proporciona. E tem um ato, né? Um ato querido de Deus ali, né? E ele te dá a graça, a força, a sabedoria, o discernimento, tudo que você precisar. Porque ele está em você e ele é a própria graça. Então ele está em você para te ajudar a viver cada dia, né? Do jeito que ele deseja. Mas se você não se acalma, né? Se você se perturba, se você, igual ele falou aqui, agora olha para a direita, vê uma situação e alguém falou alguma coisa, você fica preocupado. Depois à esquerda, uma outra situação. Ou seja, as coisas te distraem, você tira o foco de Jesus. E depois você fica triste, sem direção, né? Do que fazer, né? Mas se você ficar calmo, você vai ver que as coisas vão ser conduzidas na mais perfeita ordem possível. Entende? A vida na divina vontade, assim, é como uma brisa suave, né? Que
você não põe sua vontade em nada, você não interpreta nada, você segue, né? Você é levada. Você é levada, você realmente vive no abandono. Eu me sinto assim conduzida por Deus, entende? Eu não preciso antecipar nada, eu não preciso me preocupar com nada, assim, no sentido do que virá, né? Ele próprio coloca o chão para me pisar, entende? Ele conduz as coisas, então não adianta eu ficar assim desesperada pelo que eu não consegui, né? Desesperada pelo que não saiu tão assim, não tem expectativas, entendeu? Então eu entendo assim, que é um abandono. Entende? Que você tem que ficar fixa com a verdade. Como que é fixar em Jesus? Naquilo que ele falou. Ficar com os ensinamentos, os conhecimentos fixos na sua mente. Elas são seu norte, elas são seu caminho. Entende? Ela que é a sua base, a sua. Como que eu falo? As verdades do livro do céu é a sua fonte, ela é a sua fonte diária. Né? É para ela que você olha. Fazendo isso, você não volta-se para você, né? Não volta-se também para o outro, no sentido de ficar vendo, preocupado com o humano, né? No sentido humano das coisas, né? Você vive realmente livre, né? Tipo assim, quando fala assim, se eu caminhar livremente o caminho do céu, você não fica com o rabo preso com nada, entendeu? Então você tá livre para ir, né? Para seguir, né? Então é muito interessante porque ele vai purificando a nossa mente, né? Dos nossos pensamentos próprios, vai purificando a gente cada vez mais. Por isso que Jesus nos corrige, né? É para justamente a gente limpar a gente, assim, né? Para a gente se limpar de todo o pensamento errado, o contrário que tem dentro de nós, assim, que a gente às vezes passa tanto tempo se desgastando com isso, né? Tantos pensamentos, tanta coisa dentro da nossa cabeça, porque a poluição maior parece que é dentro da gente, sabe? Parece que é dentro da gente, porque as outras coisas não te impedem. Você fala assim, eu não consigo caminhar livremente por caminho do céu, porque meu marido não deixa, meus filhos não deixam. Não tem nada a ver, na verdade são colocados como uma base para te fixar, para te ajudar a fixar mais ainda, para te deixar assim ser equilibrada, né? Então, na verdade, se torna uma base, né? Assim, Deus usa das circunstâncias, né? Então, é a divina vontade que está ali, não é pessoas. Você não tem que ver pessoas. Porque se você olhar para a direita e para a esquerda, você vai ver pessoas, você vai interpretar as coisas errado. Mas se você olhar pela verdade, você vai ver tudo que Jesus fala. Não, Jesus já me explicou que ele usa das circunstâncias. Jesus já me explicou para mim não ficar que a vontade humana está em mim mesmo, se eu ficar interpretando as coisas. E não é para mim ficar com esse olhar, né? Então, assim, então parece que é dentro mais de nós mesmos, que a gente descobre em nós mesmos, né? O quanto que a gente não pode confiar em nós mesmos, né? O quanto que a gente é, tende a interpretar as coisas erradas. Então, o certo é a gente caminhar nessa integridade. A gente não procurar viver por conta própria nada, deixar o próprio Senhor que dirige as realidades, as coisas. É a divina vontade que está à frente de tudo, né? Ele quer que a gente mantenha fixa no que ele falou, né? Pode ter momentos assim, Ruth, tem momentos que eu fiz errado, então eu olhei errado, eu não entendi uma coisa e depois Jesus me corrigiu. Há quantas vezes isso aconteceu comigo, né? Quantas vezes? Mas mesmo assim eu não posso ficar olhando para a direita ou para a esquerda para dizer assim. Eu não posso dizer a minha atenção de Jesus para falar assim, para ficar com culpa, sabe? Para ficar falando assim, né? Ter pessoas que não entendem ainda a divina vontade, falam, eu saí da divina vontade. Não entende que a divina vontade é tudo, tá em tudo, né? Mas assim, eu saí da divina vontade, eu não estou na divina vontade. Às vezes é a atenção que não tá da pessoa, mas a divina vontade está em tudo, mas ela não está atenta, ela desvia a atenção. Então tem situações que às vezes a gente desvia, se distraiu mesmo. Entrou uma miséria, uma coisa, uma ignorância, mas aí você tem que ficar com o que Jesus fala, né? De fixar-se na intenção, ou seja, por que fixar na intenção? Porque Jesus disse isso, você lembra que Jesus falou isso.
né? Fixar na intenção que você tem, aceitar, né? Se resignar, né? E seguir, se caminhar sempre. Porque se você fica olhando para a direita ou para a esquerda, ou seja, duvidando de tudo que você viveu, duvidando de tudo por causa daquela situação, você paralisa. Porque enquanto a pessoa está olhando para um lado para o outro, ela não caminha, ela está distraída. Entendeu? Então, o certo não. O certo é a gente continuar firmes e fortes, né? Por amor a Deus. Por quê? Porque a gente também, como a Luísa vai falar aqui, não quer perder Jesus. Não quer perder Jesus. Não quer desapontá-lo. Ou seja, não quer perder aquela palavra. Não quer dar as costas para aquela palavra. Não quer trocar aquela palavra, aquilo que já está dentro de você, aquele conhecimento que ninguém pode tirar. Você não vai deixar ele por causa de você ou por causa das coisas que antes te paravam, te prendiam a atenção? Então, às vezes, pode ter momentos de véus fechados no caminho que realmente você tem uma parada na hora para entender, né? Mas não é uma parada para ficar paralisada, né? Em você mesma, ou para ficar olhando para a direita, para a esquerda. Por que eu não fui para outro caminho mesmo? Por que eu não fiz outra coisa mesmo? E não sei o quê, e não sei o quê, e duvidando o que tá vivendo. Não. É um momento ali mesmo de compreender, de conversar e seguir em frente. Que às vezes acontece isso, né? Você para, toma um fôlego e continua. Às vezes Jesus mesmo faz isso para que você pare, para fixar mais, ou seja, o interesse dele é que fixe mais ainda aquilo que ele está falando. Então, na verdade, você não está deixando de caminhar. Ao contrário, né? É totalmente diferente. Então, às vezes acontece que a gente tem, sim, os momentos de véus fechados que uma coisa que você não entendeu na hora, se você fez errado e foi corrigido. Isso é para te ajudar a assimilar que é caminho. De repente você tinha uma pedra no caminho e você não prestou atenção e tropeçou. Entendeu? Tropeçou, deu uma tropeçada. Aí você para, vai entender a situação iluminada por Jesus e segue adiante. Não fica olhando para trás e chorando a pedra que ficou. Ao contrário, vira aprendizado para você falar para os outros: ó, meus irmãos, tem uma pedra no caminho e Jesus me ensinou isso nessa situação. E ainda vira porque a gente é usado de laboratório divino. Então, ou seja, a gente não pode olhar para nós mesmos, porque senão a gente perde o foco da luz, do que Jesus está ensinando através daquilo. Se a gente pensar em nós mesmos, a gente perde a luz. Aí Jesus está falando algo muito importante, nos corrigindo por algo muito importante, né? Como tinha acontecido com todos nós, né? Mas aí, na hora eu fiquei chateada, fiquei triste, não aguentei ficar na live, não aguentei ficar o tempo todo na live, né? Fiquei muito sofrendo aquilo, porque eu queria falar e não conseguia, enfim. Mas depois vem a luz, né? E ele explica o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, o que ele quer de mim? Autocontrole, autodomínio, né? Ele quer isso, ele quer isso, ele quer que realmente não olhe para a direita, para a esquerda, senão você realmente sai. Não olhe para você, não olhe para os seus sentimentos, não pense em você nunca, 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 né? Justamente para não tirar os olhos dele. Não tem aquela passagem assim, quando Pedro estava andando no mar, aí quando ele tirou os olhos de Jesus, ele estava fixo em Jesus, mas quando ele tirou os olhos, ele não começou a afundar, então. Então, como você vai caminhar livremente, né, o caminho do céu? Então, ele quer isso, confiança, sabe? A vida na divina vontade é muita confiança, é vida de fé, sabe? Não é você apoiar nas suas próprias seguranças. Se eu não ver o chão firme, se eu não tiver certeza de tudo, eu não caminho, né? Não, eu tenho que ter primeiro mostrado para mim, tudo muito claro, senão não vou, né? Querer tudo assim, não, né? Ele quer a vida, tem que ser espontâneo, tem que ir na confiança, ele quer esse abandono, essa confiança mesmo, sabe, nele, no que ele fala. Então, como que a gente se fixa nele? Olhando para a palavra, não esquecendo a palavra dele, guardando essa palavra e meditando ela, lembrando: ó, Jesus já me ensinou isso. Jesus falou sobre isso no livro do céu, ensinou o que eu tenho que fazer nessa situação. Então, opa, igual um dia eu estava dando um vacilo. Na hora, no momento, eu nem pensei nada de demais, não, né?
eu fiquei curiosa para entender sobre temperamento. Tudo bem, beleza? Para entender sobre o meu temperamento, né? Para entender porque eu fiquei pensando assim, Jesus, não tem pessoas de cada pessoa não é diferente, porque é, pra você ver, mas é tudo Jesus, é Jesus, mas eu fiquei pensando assim, mesmo que o Senhor em nós, Senhor, mesmo assim na nossa natureza está também ali, só o uso da nossa pequenez. E dentro disso, isso não tem os nossos. Talvez se uns falam mais, outros falam menos, tem a ver com temperamento, né? Tem pessoas que são coléricas, tem pessoas que são sanguíneas, então tem pessoas que são mais falantes, é, de conversar, de mais extrovertidas, outras são mais de ouvir, porque é mais intra, né? Mais de reter, né? De guardar, de meditar para depois falar. E tava vendo sobre os temperamentos e tal, e vendo esses pensamentos, né? Beleza. E aí eu tava vendo um vídeo que era um teste, né, para saber qual que é o seu temperamento. E tinha que responder com muita sinceridade todas as perguntas, assim. Só que tava vindo meu coração assim, tira, não quero que você veja isso, entendeu? E na hora eu pensei assim, né, ainda fiquei ainda na dúvida, assim, porque, nossa, mas isso aí até já foi uma vez Senhor colocado no grupo sobre temperamento, não tem intenção nenhuma nisso, não, é só para ver mesmo. Não, tira. Aí tava vindo, voltando o trecho que eu já li do livro do céu, né? Que quem vive na divina vontade perde o seu temperamento, né? E adquire de Deus. Eu falei, tá bom, Jesus, eu acho que o senhor não tá gostando disso, não, eu vou tirar. Aí depois ele falou assim comigo, né? Você não tem que, isso não é para você. Não é para você, porque isso é se buscar, né? Buscar a sua pessoa. Você vai ter que responder essas perguntas e buscar você. Você não existe, né? Você sou eu. Então, você não tem que se procurar mais. Aí eu não mexi mais, né? Aí eu entendi que não é para me olhar para a direita nem para a esquerda, mas é para me fixar nele, naquilo que ele fala. Que não interessa essa questão de temperamento, que aqui tá de... No humano, as pessoas se preocupam muito com o temperamento mesmo, né? E principalmente na santidade humana também. Porque para explicar como que tem que ser um relacionamento de casal, que tem que conhecer o temperamento de todo mundo para saber lidar. Ah, com o melancólico tem que ser assim, tem que falar desse jeito com o melancólico. Com o outro tem que entender porque ele se comporta assim e tudo. Então as pessoas ficam assim muito cautelosa, prudente, que é aquilo que tá falando, né, do ser Pedro, né? Ela fica muito preocupada com virtude, com não falar certas coisas, porque tem coisas que tem que ser assim pro colérico. Tem coisas que tem que ser assim pro sanguíneo. Tem coisas que tem que ser assim pro melancólico, né? Pro fleumático, enfim, cada um tem um jeito e que as pessoas se preocupam muito em trabalhar em cima disso, mas assim, elas ficam muito preocupadas com o humano da pessoa, investindo no entendimento do humano, né? Que é aquilo também que nós falamos ontem, né? De buscar. Existe essa ciência da personalidade mesmo, isso tudo é real. Só que o nosso foco não está nisso. E aqui, a gente não vive num grupo, né? De santidade humana para um ficar preocupado com o que o outro vai pensar. Olha, vamos ver se aquela pessoa que eu estou atendendo é melancólica, porque dependendo do que eu vou falar, vai machucar ela. Deixa eu ver se essa não é fleumática. Deixa eu ver se ela está aqui colérica. Independente do que a gente se identifica, né, de personalidade, como Jesus falou, a gente perde tudo isso para ter o dele. E o dele é equilíbrio em todas as coisas, né? Tem hora que ele usa de uma braveza nossa, né? Tem hora que ele usa das lágrimas, né? Tem hora que ele usa daquela calma, porque ele quer aquela calma para uma coisa. Ou seja, quem administra a nossa vida é Jesus. É ele que conduz todas as coisas. Então, porque também as pessoas se escondem às vezes nessas coisas. Elas querem descobrir os seus temperamentos, mas de certa forma elas se escondem neles para se justificar. Olha, eu sou assim, aí a pessoa está indo mal no trabalho. Ah, eu sou assim porque eu sou dessa forma. Comigo não adianta na pressão nada não. Eu sou fleumática, eu sou calma demais para fazer as coisas. Então assim, às vezes as pessoas se escondem nas personalidades também, elas se justificam dentro disso. E aqui Jesus não gosta de justificativa, que todo mundo morre, então não tem nada disso. Eu não posso falar porque eu sou desse temperamento e quem é mais entrosado é o sanguíneo, né? Quem é mais assim, firme é o colérico. Então, não sou desse jeito, então por isso que eu não vou falar do livro do céu com autoridade.
Porque eu tenho outra característica que não é essa. Não existe isso, porque a gente não existe. A gente tem que entender que é Deus que vivendo em nós. E Ele não se fecha em um temperamento. Ele não tem... Ele é Deus, né? Então Ele não tem essas misérias que nós temos. E Ele em nós pede que a gente não olhe isso. Não dê justificativa de timidez. Não dê justificativa de nada, né? Então, assim, Ele não estava gostando que eu olhasse aquilo, porque eu ia ficar distraída com aquilo ali, né? Então eu deixei pra lá e não... Senhor, não interessa isso. Na live, se não tiver, se não conseguir na hora falar, não fala, falo depois, mas enfim, tem que se dominar também, tem que buscar se abrir, e quanto mais se abrir, que é aquilo também da repetição, né? Quanto mais você se dispõe, quanto mais você se abre, se expõe, né? Então, ele vai alargando isso, né? Ele que domina sobre nós, é ele que domina sobre nós. Por isso que não é nosso temperamento, porque as pessoas falam, eu tenho um temperamento predominante em mim que me domina, que é esse. Aí é por isso que eu choro por tudo que me falam, porque eu sou melancólica, aí a pessoa fica nessa. O que que Jesus fala? Morre para si mesma, porque senão você vai ficar olhando para essa situação e não vai olhar para mim, você não vai caminhar livre, porque quando eu te pedir uma coisa maior, você não vai ter liberdade, né? E eu não vou ter liberdade em você, porque você vai dizer, Senhor, eu sou melancólica. Eu choro quando o Senhor fala assim, entendeu? Umas coisas assim. Então a gente não existe e não quer isso, porque infelizmente, mesmo a santidade humana se coloca muito freio nele, né? É a divina vontade que domina sobre tudo, né? Mas ele quer a vontade querida, né? Então, assim, muito, infelizmente, né? Se colocam muito obstáculo para Jesus. Você vê que as pessoas se justificam muito atrás de suas misérias, né? Para não fazer as coisas, né? Elas dão muita desculpa para Jesus. Elas colocam muito obstáculo para fazer a vontade de Deus. E ele não quer isso. Então, a maior limpeza é dentro de nós mesmos, as resistências que há dentro de nós, que nos impede de fixar os olhos em Jesus, né? E ele não quer perder tempo com isso, né? A gente ficar. Porque se a gente ficar olhando para a direita e para a esquerda, oh, não, Jesus, tem essas situações, fica uma paralisia que já acontece na santidade humana, que é difícil, né? Porque as pessoas vão até um certo ponto, né? E prende ali, para ali, né? E às vezes se acomodam ali. E ele não quer comodidade para nós. Ele quer liberdade, né? De realmente não ter rabo preso com nada, né? Então, assim, ele quer essa liberdade porque ele mesmo vai caminhar livremente em nós. Ele mesmo quer caminhar livremente dentro de nós. Tendo liberdade em tudo, sem que a gente não coloque nenhuma desculpa para fazer a vontade dele. Não coloque filho, marido, celular, nada. Parar com essas coisinhas, porque não, você já ouviu isso demais. 6.000 anos ouvindo isso do ser humano. 6.000 anos ouvindo, Senhor, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Senhor, deixa eu fazer isso primeiro. Senhor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Senhor, eu não posso, eu tenho muitas posses, não posso deixar minha riqueza. Senhor, eu tenho esse problema. Senhor, eu não sei fazer isso. Às vezes a pessoa não quer nem aprender. Ela já fala, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não consigo. Eu não sei, eu não sei, eu não consigo. Ele ouvindo essas ladainhas. Já, né? Chega. Aí de nós também é a mesma coisa. Ele vai falar assim, então tá tudo igual mesmo. Ninguém quer nada com a dureza. Santidade ninguém quer. Você tá entendendo que as pessoas, santidade é muito difícil conseguir a atenção das pessoas para santidade? Porque a santidade é justamente viver totalmente fixa nele. Não olhar para si mesmo, não pensar em si mesmo. Então é muito sério, né? Por isso quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Depois dessas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor. É desse jeito mesmo, que tanto bem tinha feito a minha alma. Quando Jesus fala, é isso que acontece. Do jeito que aconteceu com a Luísa aqui, é o que acontece comigo, é o que acontece com você também. Pode notar, às vezes falta observar, né? Quando chega as palavras de Jesus para nós, dá tanta força aquilo ali que você, na hora, você nem lembra mais. Eu sofri mesmo por causa disso? Sério que eu chorei por causa disso? Tipo assim, as outras coisas perdem um sentido. Aquilo que você era um muro enorme é um nada, né? Diante da força que tem a palavra de Jesus, porque ela infunde em você o que ela é. A palavra dele é vida. É vida. E você precisa tomar posse. Se a pessoa ouvir, mas fingir que não é com ela também,
e continuar fazendo muito caso dela mesma, das perdas dela, das coisas dela, aí o efeito é contrário, aí a pessoa fica triste, mas não é porque a divina vontade só a palavra de Jesus só funciona para um, para outro não. Um fica feliz ouvindo e o outro fica triste por quê? Mas depende disso também. A pessoa tem que acreditar, ela tem que tomar posse, ela tem que acreditar nisso, né? Tava falando isso conversando com a Lenira, né? Lenira, tá na hora de você tomar posse do que você tá ouvindo. Você tá lendo muito, você tá ouvindo muito, você tá alimentando muito. E você dá, né, ainda fica muito presa às suas tristezas, você fica muito presa àquilo que você não tem, mas você não é nada, né? Você não é um nada. Você dá muita força para isso, né? Para seus aborrecimentos faz você desacreditar. Você tá faltando acreditar. Acreditar mesmo, você tá vivendo. Acreditar mesmo, você não fez os 31 dias para valer. Você não se consagrou à divina vontade para valer. Você não disse que quer viver a divina vontade, não sua vontade. Então tá faltando essa força de acreditar mesmo, de pegar a palavra de Jesus e tomar posse. Que é para você, para comer mesmo, como uma comida sendo dada para você. Então, não pensar que é a comida de outro, que só é uma coisa que o outro está comendo, o que comer bem e se alimentar realmente, vai falar. Vai ter o que falar da comida porque a pessoa comeu, porque a pessoa pegou no prato. Só que aquela outra que recebeu a comida e ficou, eu não mereço, eu sou muito isso, 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 isso. Ah, mas eu não tenho força para comer. As minhas fraquezas é muito maior do que essa comida, por mais bonita que ela esteja, gostosa, não, né? Aí realmente, né? Depende da disposição de quem está recebendo, porque a palavra está aí. Então, assim, precisa tomar posse, né? Precisa acreditar, né? Que a palavra de Jesus tem poder para a gente superar qualquer coisa, não ficar qualquer depressão, qualquer sentimento, né? E realmente, gente, a gente esquece, essa palavra é tão poderosa, dá uma força tão grande para nós, que parece que depois a gente fica se sentindo até um pouco bobo, né? Mas no sentido assim, eu fiquei brava por quê mesmo? Eu fiquei chateada pelo quê mesmo? Perde o sentido, as coisas se tornam inúteis, as coisas se tornam tão do tamanho que elas realmente são. Não é que elas se tornam pequenas, não é porque elas são. Elas são grandes só se a gente dá atenção. Só se a gente alimentar o bicho, né? Só se a gente realmente dá comida para o sentimento, para a cobrinha lá. Aí ela cresce mesmo, engorda, e aí você vai ver ela tão grande, tão grande, tão grande, e você tão fraco, tão fraco, tão fraco. E Jesus, tadinho, Jesus, como é que fica? Porque tem o alimento e tem a força para te dar, né? Então, o pregador no grupo estava falando disso lá, e tá falando assim, olha, o pecado tem poder sobre ninguém, assim. Só que o demônio, tá falando demônio, não tem poder na vida de ninguém. Só se a pessoa é igual um cachorro bravo. Ele só morde quem o cachorro tá lá na corrente, ele só morde quem aproximar dele. Aí ele tem força. Ele tem força para morder quem que se aproxima dele. Então, se a gente se aproxima demais, fica mais nos nossos sentimentos, olhando e revirando aquilo, e revirando as dificuldades, e revirando as contrariedades, e no humano, e no humano, no humano, aí o bicho te come mesmo. Mas se você olha para a palavra de Deus e dá mais atenção para ela, as outras coisas formam um ópio, que ele fala, formam um ópio a qualquer outra coisa que parece que você pode estar tomando um remédio, situações difíceis, mas parece que nem tá. Porque a leveza que dá, né? Aí você sente o influxo da graça, porque você só vai sentir o influxo da graça se você ouvir essa palavra e colocar em prática. Só se você dar atenção para essa palavra, aí você vai realmente ver a luz. Mas se você olhar para a direita, para a esquerda, para sentimento e fazer interpretação suas, ai, fulano foi duro comigo, ai, fulano tem alguma coisa contra mim, ai, não sei o que, ai, eu não gosto que fala desse jeito, não deve ser Jesus não, e ficar, aí você perde o influxo da graça, não porque não passou por você, mas porque você não estava atenta para receber. Aí realmente você vai ver outros felizes. Por quê? Porque eles não foram bobos. Porque eles foram espertos, né? Eles adquiriram a força, tomaram posse daquilo que foi dado. É o que ele quer de cada um de nós. Entendeu? Foi assim que mudei o confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor que se serve desses mesmos caminhos que a nós parecem contrários e que
como que deveriam levar andando a nossa alma, para nosso maior bem e para a sua glória. Interessante, né? Muito interessante. Porque aí a pessoa, quando a gente interpreta com nossos olhos, a gente acha que vai morrer, que aquilo vai fazer o mal. E nem nada a ver. Faz o mal é pensar em nós. Aquilo que parece às vezes bom, quando a pessoa está na purificação, para ela o bom é ouvir a si mesmo, né? Ela fica sentindo assim, como se ela estivesse perdendo. Tô perdendo a minha personalidade. É importante o que eu penso. Né, não. Isso é que te causa dor, é porque você não conhece o verdadeiro inimigo. Entendeu? Mas quando o Senhor te coloca numa situação que parece assim, Senhor, o Senhor está fazendo, parece que o Senhor está fazendo o contrário. Parece que o Senhor está fazendo coisa que vai dificultar mais ainda. Mentira, ele sabe muito bem o que está fazendo. Mas precisa de convencer a criatura, né? A criatura tem que estar com ele, né? Não é uma coisa que ele faz sozinho, a criatura fica, e agora? Sem entender nada. É uma vida verdadeira, convivência, né? Então, assim aconteceu que eu comecei a abrir-lhe a minha alma. Porque até esse momento eu não tinha dito nada nem a ninguém, né? Por quanto me disseram, não conseguia, mas bem mais impotente me via para dizer as coisas de meu interior. Era tanta vergonha que sentia se pensar em dizer essas coisas, eu não pensei em nada disso também, né? Que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto? Não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não. Porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar. Tomava cuidado detalhado em minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor, né? Então, ela, como foi falado, ela tinha essa curiosidade, né, de entender o que queria falar, né, e falar para ela, né? Então, nós não tinha um fechamento total assim, não, né? Mas me senti impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor. E ter encontrado-me com um novo confessor, comecei pouco a pouco a abrir meu interior. O Senhor muitas vezes me ordenava que manifestasse ao confessor o que ele me dizia. E quando eu não o fazia, o Senhor me repreendia severamente. Tá vendo? A gente tem que ser aberto. Tá vendo? E quando eu não fazia, o Senhor me repreendia severamente. E às vezes chegava a me dizer que não o fiz, que se não o fizesse, ele não viria mais. Então ele fala isso para nós também. Ele fala isso também para nós. Quantas vezes, né? A gente tem dentro de nós um medo muito grande dele nos deixar, né? De sair da divina vontade, né? Da gente, pela nossa intenção, tirar a nossa atenção da divina vontade, né? E Nossa Senhora, é porque depois de tanta coisa, né, que a gente conhece, né, de tanta vida com Jesus, né, é porque realmente ele é uma pessoa, a gente trata ele com seriedade, como uma pessoa séria, né, que é coisa séria, que não é brincadeira essa vida, né, a gente vai, quanto mais conhecimento, também aumenta essa responsabilidade, essa consciência também, né, do quanto isso é sério, do quanto é sério, né, essa integridade, né, que temos que viver, né? Quanto mais conhecimento, mais aumenta, o saber aumenta, sabe? O saber traz essa dose muito forte de responsabilidade, né? De consciência mesmo da responsabilidade que é, mas a gente sabe que não é pela nossa força, é pela dele, então é por isso que a gente não é louco, a gente não quer pensar em nós nunca, 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 nunca. E quando ele nos repreende, não é fácil não, mas é por causa disso, né? A gente sente, meu Deus, não quero te desapontar. Nossa, te ver chateado com alguma coisa é a pior punição para nós. Ver Jesus chateado com alguma coisa é a pior punição, né? Então a gente logo, logo, logo quer atendê-lo, Nossa Senhora, não precisa falar 2, 3 vezes, 4 vezes, não precisa, né? Pelo menos é assim que eu vivo. Isto é, para mim, a pena mais amarga, diante da qual todas as outras penas não me parecem mais nada. É verdade. Fios de palha. Para nós não tem coisa mais amarga que isso. Mas não tem. Não tem. Nossa Senhora, tirar o chão. Não tem sim. Para mim, é como me jogar dentro de um buraco, né? Sei lá. Não tem, as outras coisas, não, né? Nossa Senhora, não sei nem o que falar disso.
dá uma dor só de pensar. Por isso tanto era o temor de que não voltasse mais, que fazia quanto mais podia manifestar meu interior. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia me superar tudo. A gente fala, a gente atropela a gente mesmo, a gente faz o que for necessário, a gente se atropela se precisar, se vira do avesso. Pode me virar do avesso, Jesus, pode fazer o que o Senhor quiser, não, pode fazer o que o Senhor quiser. Nossa Senhora, né? Meu Deus do céu. Nossa, para superar qualquer coisa, para não dar uma desculpa para ele. Não, Jesus, o Senhor não gostou que eu falei isso? Que eu pus essa desculpa? Acabou. Vou superar isso agora. Morreu agora. Esse pensamento morre agora. Por parte do confessor, também me via empurrada. Ali dizer de onde provinha tal estado meu. A gente é meio empurrado mesmo. O que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Agora me ordenava manifestar, agora me obrigava com o preceito de obediência. E logo me punha diante do temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se eu manifestasse o sacerdote poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. É verdade. Assim Jesus Cristo me empurrava por um lado e confessou por outro. A minha vida, meu marido, meu Jesus e meu marido, nossa Senhora. Oh, gente, ele domina sobre nós. Deus, é Jesus, tá? Neles. Jesus domina sobre nós. Todo lado você está cercado. É uma proteção. É uma proteção para você não sair do eixo. Ele zela pela santidade dele em nós. E se a gente não ouvir, se eu sair da ordem em casa, meu Deus do céu. Eu tô fazendo aquela ofensa aqui que a gente está correndo aqui, ó. Aqui de cima, aqui, ó. Que Jesus está falando aqui de cima, ó. Que caso contrário, eu não volto mais. Eu não falo mais nada com você. Caso contrário, ó. Mas é mesmo. Porque tudo é para nos manter equilibrado. Tudo é para equilibrar em nós, em tudo. Por exemplo, a Luísa aqui, se ela falasse, eu não quero saber de confessor, é só eu e Jesus, e não respeitasse autoridade nenhuma da igreja, não respeitasse os confessores, até falasse contra eles, eles são todos sei lá o quê. Se ela fosse assim, é só eu e Jesus mesmo, e continuasse falando, é só eu e Jesus, já era. Ela ia desonrá-lo. Ela ia desonrá-lo. É por isso que eu estava ouvindo, preocupada, com querendo julgar. Eu não sei de nada. Mas muitos videntes que ficam brigando com a igreja. Fala que vê Nossa Senhora, mas aí não tem esse respeito de ser claro, né? De ficar falando contra a igreja. Isso é uma desonra muito grande. Por quem disse que a Nossa Senhora aparece e fala, é só eu e você e não interessa mais o que o padre falar, não interessa mais a sua paróquia, não interessa mais o Papa. Nunca que ela vai fazer uma coisa dessa, nunca, nunca, nunca. Então é muito sério. E também na nossa vida é a mesma coisa. Você vê que Jesus sempre nos formou certo no equilíbrio. Jesus nunca falou assim, é só eu e vocês, podem sair das suas paróquias, fala pro padre lá que agora vocês estão lendo no livro do céu e tá vivendo só para Jesus e que não interessa mais nada lá. E se ele brigar lá porque vocês saíram do ministério, que vocês chamavam vocês para fazer algum trabalho lá, vocês falam que não, que é só nós dois mesmo que importa. Fala pro seu marido, se você quiser, ele que faz a comida, ele que limpa a casa, que é só você e Jesus que importa. Fala para os seus filhos assim, que eles mesmos se trocam a fralda deles lá, que eles mesmos vão para a escola sozinhos, que eles mesmos se viram, né? Nunca, nunca Jesus fez a gente ter atitudes desequilibradas, né? De eu chegar lá no grupo de oração e falar assim, acabou o que está acontecendo aqui, é desse jeito aqui, não vai ser mais assim. Essas orações que vocês estão fazendo aqui é tudo fraca, não vale de nada. Já pensou, gente, que absurdo que seria? E o que dá segurança é justamente o que dá uma segurança de que aquela alma realmente está vivendo, né? É a ordem, não é porque é para provar virtude para as pessoas, não, né? Mas é uma questão que realmente eles olham, porque se eles veem isso pode até tardar no processo de desacreditar, até na aprovação de uma visão. Porque quando eles vão ver a vida da pessoa que vê Nossa Senhora, vocês veem que a pessoa fala para ninguém ir para missa, por exemplo. Teve videntes que falava isso, né?
Se a pessoa fala que os padres é tudo isso, aí vai ver o canal da pessoa e vê ela detonando com o Papa. Como que vai falar? Como que vai falar que tá vendo Nossa Senhora? Entendeu? Então tem toda uma questão, né? Que eles viram, não tem o que falar da Luísa. Ela é super obediente, né? Ela é obediente, ela é pura, ela não vê maldade de ninguém, né? Tipo assim, não é uma questão de querer dar nossos olhos provar nada, mas é uma questão de coerência. E Jesus sempre nos colocou nessa coerência com a igreja. Nunca nos fez viver, a gente não vive gnosticismo aqui, que é justamente você ficar só mais na coisa espiritual e falar assim, o mundo material é tudo, não existe, então não existe obedecer o marido, não existe ir na igreja, não existe se comungar, nada disso. Tipo assim, a gente não vive no quietismo, nada disso, nada disso. É uma vida verdadeira, né? Realmente coerente com todas as coisas como Jesus viveu. Como Jesus viveu, é só ver a vida de Jesus e de Nossa Senhora. A Nossa Senhora lá no templo, né? A Nossa Senhora não falava, é só eu e Jesus, não me chama para nada. Vocês me deixem em paz. O que a senhora falar aqui, superior aqui, não interessa. O que os sacerdotes falar não interessa. Nada, o que São José falou não interessa, não. Então Deus colocou ela, né? Ela também era cercada, porque, igual, por exemplo, ela tinha sabia que Deus protegeria de tudo, né? Sabia da vontade de Deus, mas aí o Zacarias vai e fala uma coisa lá e fala: melhor vocês ficarem aqui por causa disso, 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 disso. E ela obedecia. Olha como ela era com os sacerdotes, olha como ela é com os apóstolos. Ela não impunha nada. Ela falou: gente, confiar em Jesus, isso. Ela falou: olha, eu tenho a luz dele, né? Tipo assim, é a verdade, ela sabe a verdade, mas vocês estão livres lá, que ela falou na Valtorta, né? Porque uns queriam, né? O João falou que ficaria com ela, que não tem o que temer, que Jesus protege. Outros falam, mas temos que ter prudência, não sei o quê, mas ela não ficou brigando, ah, vocês estão tudo errado. Eu que sei de Jesus aqui, vocês não sabem nada. Nunca. Então é uma coisa que Jesus sempre nos deu sempre nos cuidou de nós nisso, ter essa coerência com tudo. Tanto que às vezes a Aline falava assim para mim: você falar no seu casamento, filha, tá falando com o próprio Cristo, tá falando com a divina vontade. Ela está aí, ela está em tudo. Fica esperta, fica atenta a Jesus em todas as circunstâncias. E você fixar os olhos dele. Então, não é que eu vou olhar a pessoa, o marido, a situação. É ele, é Jesus, é a divina vontade que está dispondo aquilo ali. Eu sou Jesus vivendo ali, naquela situação. É Deus em mim vivendo. Então, se eu sei que é Deus em mim vivendo, como que é Deus em mim vivendo em casa? Como é Deus vivendo em mim no trabalho? Entende? Então, tem toda uma... Entendeu? Só que a gente é indiferente, né? É indiferente à questão humana de preocupar em ser perfeito, né? Uma vez eu falei assim para a Nina, eu vou procurar em tudo, eu vou evitar qualquer situação para que meu marido não fale nada, então. Eu vou evitar. Ele brigou comigo por causa disso. Pensando bem, eu também estou errada mesmo. Eu falei que estava errada, mas eu também estou errada nisso. Aí eu vou evitar essa situação para que não aconteça mais. Ela falou: se você fizer isso, você está sendo totalmente humana. Não tem perfeição. E ele nem deixa de ser perfeição, ter perfeição. Entendeu? Então você não está olhando o divino. Se você ficar com esse pensamento, né? Então, eu não tinha entendido. Foi uma ignorância. Mas aí a luz de Jesus chegou. Agora, se eu não obedecer, entende? Às vezes você não tem vazio de conhecimento, uma coisa que você pensou errado, por isso que é importante falar, né? É importante ser direcionado por alguém, que é Jesus direcionando. E aí, mas aí você já tem a palavra para você fixar, para você não esquecer. Você não pode tratar com uma coisa, ai, não concordo com isso que está sendo falado, não, né? Prestar atenção no que está sendo falado, isso tem que fixar dentro de você. Para que depois você não caia de novo nisso, não tenha esse comportamento. Aí eu mudei na hora, eu falei, parei na hora, aquilo acabou como se nem tivesse nunca tido aquele pensamento em mim, entende? Eu jogo fora como se nunca tivesse existido, eu nem lembro mais. Eu tô falando porque é Jesus que recorda para ajudar as pessoas, para ajudar, entendeu? Mas é muito sério as coisas, mas é vendo
Jesus, mesmo assim, não é uma perfeição, não é uma busca assim de aparecer para ninguém, não é uma coisa assim preocupada com o que os outros vão pensar, né? Mas ele equilibra para que a gente também, porque tem um zelo do sagrado, sabe? Um zelo da divina vontade, mas mesmo assim sem exagero. Como eu estava exagerando, achando que eu tinha que ser perfeita, aí eu estava errada. Não tem perfeição. Aí eu já estava errada. Aí o equilíbrio foi isso. Aí o equilíbrio foi eu perceber, eu vou fazer o que der para fazer, e se alguma coisa falhar, paciência. Se um dia o arroz queimar, paciência. Entendeu? Santa indiferença, não fica olhando para a direita e para a esquerda. Ai, não foi a divina vontade de mim porque eu queimei o arroz. Umas coisas assim, querendo se ver perfeito em tudo. Não tem isso. Entendeu? Por isso que ele não quer que pense em si nunca, para nada, nem para se diminuir, nem para se engrandecer, nada. Você não existe. É Jesus em você. E às vezes Jesus usa a sua natureza para chamar atenção, às vezes se cala, depende. E você não se domina. Ele que domina sobre você. Entende? É ele que domina sobre você. E ele usa as pessoas para isso, para exercer também isso, para te colocar na rédea curta. É para te colocar no equilíbrio, para equilibrar até o amor por ele, né? Porque quando a pessoa você faz, está te chamando também, tem uma questão de ordem, você vai, né? E você não fica falando, é a vontade humana do meu marido, né? Entendeu? Não vou. Entendeu? Ah, meu marido chamou para passear, não vou. É a vontade humana dele que quer sair. Eu sou indiferente a tudo. Eu sou indiferente a passeio, eu sou indiferente a tudo. Eu não tenho gosto para nada. Mas aí você entende que é a divina vontade, entende? Você entende que é a vontade de Deus. Seu marido está te chamando, é para equilibrar as coisas. Sai um pouco. Eu quero viver isso em você. Jesus que quer passear. Jesus quer passear, né? Então, é muito interessante como Jesus nos caminha. É uma bênção, né? Não é só a vida de casado, tá? Solteiro também. É uma bênção, né? Sempre tem alguém que o Senhor coloca, né? Nunca você tá sozinho nessa, né? Então, por outro lado, às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior, não me fazia nenhuma pergunta. Não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar dessas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignado e uniformizado ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado. Tanto que às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grandes desgostos. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com esse confessor, no mesmo estado dito acima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse que me viessem os sofrimentos, fosse pedir a Ele obediência para sofrer. Então é isso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 11 de janeiro, Luísa começa a abrir sua alma aos confessores. Amada minha, enquanto você tiver seu olhar, agora à direita, agora à esquerda, e a deixe que se pose agora em uma coisa, agora em outra, e deixe o seu olhar pousando numa coisa e em outra, e não a mantenha fixa em mim, não poderá caminhar livremente o caminho do céu, mas irá sempre tropeçando e não poderá seguir o influxo da graça. Por isso, quero que com santa indiferença olhe todas as coisas que acontecem ao seu redor, estando toda atenta somente a mim. Então, se você olha tudo o que acontece, você não vê como sendo a divina vontade movendo tudo, você não vai conseguir seguir o influxo da graça, que é realmente seguir Deus, né? Seguir o influxo da graça, a graça é Ele mesmo. E aí, se você olha uma coisa que acontece, mas isso aqui era fulano que, igual, deixa eu ver aqui uma coisa,
Alguém briga, fala alguma coisa com você, briga com você, foi fulano que brigou comigo. Então a pessoa tá na vontade humana, ela tá brigando, ela tá não sei o quê. Não, você tem que ver, Deus, é a vontade de Deus, permitiu, né? E aí às vezes é uma situação que é para você aceitar ou é para você falar alguma coisa com a pessoa, dependendo da pessoa. Não fica olhando para as coisas que aconteceram, olha só para Deus. E aí Deus, você olhando para ele, você vai entender. O que aconteceu foi Deus que permitiu uma humilhação, um sofrimento, ou é Deus que quer que você, dependendo da pessoa, da situação, é para você falar, então você olha só para ele, você não olha para as situações. Então você vive com uma santa indiferença em relação a tudo que acontece, porque você só vê a vontade de Deus, só isso. Né? E você fica livre para seguir a Deus. Depois destas palavras, meu coração adquiriu tanta força que pouco ou nada sofri pela perda desse confessor que tanto bem tinha feito a minha alma, porque ela ficou apegada com, assim, agora eu vou sofrer porque esse confessor vai sair, vai embora. E ele fez um bem à minha alma. Não foi ele que fez, foi Deus. Então, se foi Deus, ele vai fazer através de outra pessoa. Né? Então, você fica livre, você fica vendo só Deus. Deus nunca vai sumir. Deus está em tudo. Que é o trecho que a gente vai meditar hoje na live, que eu achei incrível. Jesus escolheu e depois que eu fui ler o que era, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Que ele está em tudo. Ele está em tudo. Tudo, 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 tudo. Ele confirmando mais ainda, falando mais sobre esse assunto, né? Então você só vê Deus. Você não fica julgando as pessoas, você não fica com raiva de ninguém. Nossa, é uma liberdade tão grande, meu Deus. Nossa, como é maravilhoso não ter problema com ninguém. Você só vê Deus. Gente, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso, você não tem problema com as pessoas. Você não olha para a pessoa e fala assim, eu não gosto daquela fulana ali, porque ela fez uma coisa para mim que eu não gostei. Não existe isso. Gente, é muito maravilhoso. Meu Deus, é incrível demais. Você não fica chateado, você não fica guardando mágoa de ninguém, porque você só vê assim, foi Deus que permitiu. Então você vai entender tudo com essa ótica, né? Se a pessoa fez um bem para você, foi Deus. E se foi algo que não foi tão bom, Deus permitiu. Ou é para me purificar, para eu ser mais humilde, para eu aceitar esse sofrimento e ficar calada, ou então é para eu poder corrigir a pessoa, falar com a pessoa que ela tá errada, dar uma luz, alguma coisa. Cada situação, Deus vai te mostrando o que é para fazer, né? Mas tem momentos que você não vai falar nada. Tem momentos que você já vai corrigir, igual aconteceu com meu esposo. Uma situação lá na minha casa que eu já contei aqui. Meu esposo ficou muito bravo comigo, ele só batendo nas portas, xingando não, tô exagerando, modo de falar, né? Ele não xingou não, mas ele ficou muito bravo comigo. Na hora, meu coração não se moveu para falar nada, eu aceitei aquela braveza dele. Por quê? Aí depois que eu fui entender, porque na verdade era Deus falando e Deus estava me corrigindo. Então eu aceitei. Ele não estava, era Deus bravo comigo. Era a divina vontade querendo me ordenar, me corrigir. Só que ela usa o meu esposo e ele tem a humanidade dele, né? Então ele sabe, eu não fico olhando assim, meu esposo é assim, assim, assado. Eu vejo o que Deus quer me falar com essa mensagem, com esse comportamento. Eu fico observando as coisas e vendo o que Deus está falando, que mensagem que Deus está falando comigo. Aí eu tiro o humano, eu tiro o meu olhar assim, a forma como meu esposo falou e não sei o que. Não, eu vejo o que Deus quer falar. Eu só tiro isso, eu fico com essa pureza, né? Com a pureza da mensagem, assim, ó. Do conhecimento, o que Deus quer com isso? Aí a Aline foi falar comigo. Aí eu, entendi, eu tô desordenada, eu preciso me ordenar. Aí eu não fico chateada com meu esposo. Não fiquei magoada com ele. Nossa, meu Deus, é muito incrível. É assim. Você só vê Deus, você não olha. Eu não fixo o olho assim, uma hora eu fixo o olho no meu esposo. Meu esposo é bruto. Meu esposo é assim, assim, assado e reclamo dele. Não, Deus usa dele do jeito que ele quiser. Ele realmente, ele tem
Eu não fico corrigindo ele, falando assim, às vezes, se Deus quiser, eu falo, olha, se ele for muito injusto e não for uma coisa assim, Deus vai me mostrar. E Deus mostra na hora, assim, automático. É ele que vive, não é eu, é ele que vive. Então, se eu fiquei caladinha, é porque era assim que era para ficar. Tipo assim, eu entendi, a gente fica com essa comunicação com Deus, sabe? Que os pensamentos é de Deus, que você quer só fazer a vontade de Deus e ele vem viver em você, não é você mais que vive, é ele que vive. Então você fica numa liberdade muito grande, né? Foi assim. Aí, assim, o que tava. Eu só vou falar e Jesus fica me mostrando, vindo os pensamentos na minha cabeça, que eu falei disso, né? Da gente viver numa liberdade muito grande, né? Nosso coração adquire uma força por causa dessa santa indiferença. Aí eu encontrei com uma colega minha ontem, que tinha muito tempo que eu não via, que ela saiu da equipe. E a forma como ela saiu foi muito assim, teve muitos problemas com ela teve vários problemas assim aqui na equipe, e acabou que ela saiu e ficou muito chateada com as pessoas, muito chateada, assim. E não só ela, outras pessoas também saíram muito chateadas, aconteceu muita coisa. E aí, a hora que ela me viu, ela ficou muito sem graça e ela nem quis falar comigo direito. Gente, mas eu fui falar com ela, assim, com uma alegria tão grande. Nossa, tudo bem, só que ela foi fria comigo, assim, fria, muito fria. Nossa, nem falou comigo direito, ficou sem... Eu não sei o que aconteceu, não sei o que é, eu sei que tem muita coisa, assim. Aí ela ficou fria e eu não fiquei chateada com ela. E eu sei que os motivos que ela tem para poder estar chateada comigo, comigo, não sei se ela tá, não sei, com as pessoas, com o que aconteceu. E ela deve guardar muita mágoa, deve ter muita coisa. Aí eu só pensava assim, meu Deus, eu fiquei rezando por ela, né, pensando na vida dela, né, não só nela, né, Deus trouxe ela como um exemplar, assim, mas quantos tem raiva do outro? Uma pessoa tem raiva da outra. Aí eu fiquei falando assim, nossa, Jesus, nós todos somos seus filhos. Então, o Senhor não quer nunca que a gente fique um com raiva do outro, um que não fale com o outro, um que não tenha ódio do outro. Ele não, é para amar o irmão, né? Amar, nós somos irmãos, filhos do mesmo pai. Então, quando a gente tem alguma coisa com alguém, alguma indiferença, a gente tem que resolver, que seja só no coração, né? Talvez você não tenha oportunidade de falar com a pessoa não quer falar com você. Mas tem que resolver isso no seu coração e não ter ódio de ninguém, não ter raiva de ninguém. Porque não é essa a vontade de Deus. Imagina no céu, eu fiquei pensando no céu, a gente está falando de céu, no céu. Como que você vai conviver no céu? Você vai viver no céu? Não tem como, gente. Você vai para o céu, aí você tem raiva de alguém. Não existe isso. No céu lá, a gente está na casa do Pai. Não vai ter isso, não pode ter indiferença com ninguém assim, ou raiva da pessoa, querer o mal para a pessoa, desejar o mal para a pessoa. Tem que resolver isso antes. Você vai ter que resolver isso antes, ou aqui na Terra ou no purgatório, você vai ter que resolver isso. Essas indiferenças com as pessoas, entender o que aconteceu, suportar o outro, né? Suportar e tentar entender e perdoar. Tem que perdoar. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, Senhor. Aí eu falei assim, quando a gente... E eu conversando com Jesus, mas na verdade, eu queria que era como se eu estivesse falando com ela. Só que no meu coração, conversando com Jesus, que ele fala que a gente tem, na divina vontade, todos estão no nosso coração. E eu falando assim, olha, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você tem filhos, imagina seus filhos um brigar com o outro. O que geralmente a gente faz como mãe? A gente fala pro filho um perdoar o outro. A gente coloca eles, às vezes a gente coloca assim, abraça seu irmão. Lá em casa, quando os meninos brigam, a gente faz eles fazer as pazes.
Conversa com ele, você tem que perdoar seu irmão, tem que falar com seu irmão, abraça seu irmão, pede desculpa para ele. Então, Deus é a mesma coisa, ele não quer que a gente fique um com raiva do outro, também ele quer que a gente se faça as pazes, né? Fiquei pensando nisso. E aí, mas com o Filho da Divina Vontade, a gente tem um amor tão grande pelas pessoas, que é o amor, que é o próprio Deus em nós, né? Que ama todo mundo. É o próprio Deus. Então, eu fiquei só desejando o bem para ela. Ela não quis falar comigo. Ela não quis assunto comigo, mas eu fiquei só querendo falar com ela, mas também respeitei, porque Deus é assim, ele respeita a liberdade de cada um. Deixei, né? Ela seguir o caminho dela. Não tem, só desejo o bem, só amo, né? Deus ama em mim. Aí beleza, aí ela fala que foi assim que mudei o confessor e voltei ao que me confessava quando era pequena. Seja sempre bendito o Senhor, que se serve desses mesmos caminhos, que a nós parecem contrários e que quase como que deveriam levar um dano à nossa alma para nosso maior bem e para a sua glória. Assim aconteceu que comecei a abrir-lhe a minha alma, porque até esse momento não tinha dito nada a nenhum. Por quanto me dissessem, não o conseguia, mas bem mais impotente me via para dizer as coisas de meu interior. Era tanta vergonha que sentia ao só pensar em dizer essas coisas, que me era mais fácil dizer os mais feios pecados. De onde veio isto, não sei dizer. Por parte do confessor, acho que não, porque ele era muito bom, me inspirava confiança, era doce e paciente para escutar, tomava cuidado detalhado de minha alma, tinha um olhar em tudo para que se pudesse caminhar direito. Por parte minha, tampouco, porque sentia um obstáculo em minha alma e tinha toda a vontade de vencê-lo e de saber ao menos como pensava o confessor. Mas me senti impossibilitada de fazê-lo. Eu acredito que foi uma permissão do Senhor, essa dificuldade que ela tinha, né, de abrir a alma. É verdade que às vezes me custava muito, mas o medo de perder o meu amado Jesus fazia-me superar tudo. Então, ela tinha essa dificuldade de fazer, mas por causa do medo de perder Jesus, ela fazia tudo. E o que é que faz a gente ter esse amor tão grande por Deus, né? De passar em cima de tudo para fazer a vontade dele, ter esse medo de perder a vontade dele, de perder ele, né? De perder esse céu, que é ele mesmo. É a gente conhecer ele. Se você conhece ele, você não quer outra coisa. Então você vai fazer qualquer sacrifício para poder não perder ele. E uma das coisas que a gente faz é que Deus fala, tudo que ele fala você quer fazer, porque você sabe que você perde, né? Se você não faz, ele fala muito, muito claro no livro do céu. A vontade humana e a divina não se dão a mão. Né? A vontade humana é inimiga da divina. Não tem como. Tem que ser a vontade divina. Tem que ser a divina. Então você não quer nunca fazer a sua vontade, que você sabe que não casa com a de Deus, a vontade humana assim, a vontade humana reinando. Não vai ter o casamento, né? Vai ter uma separação com Deus. Vai colocar um obstáculo para Deus. Então você não quer isso de jeito nenhum, porque você sabe, pelo conhecimento que você tem, que você só quer a vontade divina. E aí, por mais que seja difícil, você faz qualquer coisa. Tudo que Deus pede, você faz. Tudo que Ele quer, né? Você faz. Por parte do confessor, também me via empurrada a lhe dizer de onde provinha tal estado meu. O que me acontecia quando estava naquele adormecimento e qual era a causa. Agora me ordenava manifestar, agora me obrigava com preceito de obediência, e logo me punha diante o temor de que pudesse viver na ilusão e no engano, vivendo para mim mesma, enquanto que se o manifestasse ao sacerdote, poderia estar mais segura e tranquila, e que o Senhor jamais permite que o sacerdote se engane quando a alma é obediente. Assim, Jesus Cristo me empurrava por um lado e o confessor por outro. Às vezes me parecia que se punham de acordo entre eles. Então ela tinha que falar, né? Que era a vontade de Deus. Que Jesus explica no livro do céu. Que ele depositou tudo nela
E ele colocou a igreja, os sacerdotes, para serem os receptores, né, desse depósito que ele fez na Luísa, de todo o conhecimento do reino da divina vontade. Os conhecimentos são entregues para a igreja. E aí as almas a gente toma esse conhecimento, a gente toma esse bem, a gente vai viver na vontade divina. Mas tem que ser por meio da igreja. Essa é a vontade de Deus. Se manifestar através de sua igreja, de seus sacerdotes. Então ele fez a mesma coisa na redenção. Ele falou isso, não lembro o trecho, mas ele falou assim: eu depositei na minha mãe e através dela passou para João, que era um sacerdote, representante da igreja, né? A igreja, ministro de Deus. Então tem que ser assim. A mesma coisa que aconteceu na redenção, na santificação. Foi depositado na Luísa e tinha que passar para os sacerdotes. E o mundo vai conhecer através da igreja. Então não tinha como. E aí por isso que ela ficou assim, empurrada, né? Porque é assim o plano de Deus. É a vontade dele. Assim pude chegar a manifestar meu interior. Isto não fazia o confessor anterior, não me fazia nenhuma pergunta, não tratava de saber que coisas me aconteciam naquele estado de dormência, pelo que eu mesma não sabia como começar a falar destas coisas. O único cuidado que tomava era que estivesse resignado, uniformizado ao querer de Deus, que suportasse a cruz que o Senhor me tinha dado, tanto que se às vezes me via um pouco perturbada, experimentava grande desgosto. Depois aconteceu que passei cerca de outro ano com este confessor, do mesmo estado de Itacima, mas como sabia de onde provinha esse estado de sofrimento, me dizia que quando Jesus Cristo quisesse me viessem os sofrimentos, fosse pedir a ele a obediência para sofrer. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.